Hoje a palavra de Deus vai mostrar os milagres que acontecia com Pedro e também o Senhor vai nos convidar a uma fé mais profunda na Eucaristia. Como essas duas coisas se unem? Vamos falar um pouquinho sobre isso na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mais uma vez, obrigado a você que tem participado conosco todos os dias. Quero trabalhar com vocês a primeira leitura, que tem Atos dos Apóstolos, capítulo 9, do versículo 31 ao 42. Como é bonito ver a força com a qual o Espírito Santo operava na vida justamente dos primeiros discípulos. Dizia assim: naqueles dias, a igreja vivia em paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela consolava-se e progredia no temor do Senhor e crescia em número com a ajuda do Espírito Santo. Você percebe aqui que estamos em um outro momento, um momento que está ali fora de Jerusalém, o momento onde a igreja agora passa por um período de paz, onde se consolava, onde se progredia, no temor do Senhor, ou seja, sempre buscando fazer a vontade de Deus e o medo de não fazer esta vontade de Deus, não porque Deus pune, mas porque Deus ama tanto que nós não queremos outra coisa a não ser amá-lo da mesma forma e responder à sua vontade. Então, diz assim: Pedro percorria todos os lugares, visitou também os fiéis que moravam em Lida e encontrou ali um homem chamado Enéas, que estava paralítico. Há 8 anos jazia numa cama. Pedro disse a Enéas: Jesus Cristo te cura, levanta-te, arruma a tua cama. E imediatamente Enéas se levantou. Todos os habitantes de Lida e da região do Saron viram isso e se converteram ao Senhor. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, nome que quer dizer gazela. Eram muitas boas obras que fazia e as esmolas que dava. Naqueles dias ela ficou doente e morreu. Então levaram seu corpo e colocaram no andar superior da casa. Como Lida ficava perto de Jope, ouvindo dizer que Pedro estava lá, os discípulos mandaram 2 homens com um recado: vem depressa até nós. Pedro partiu imediatamente com eles. Assim que chegou, levaram-no ao andar superior, onde todas as viúvas foram ao seu encontro. Chorando, elas mostravam a Pedro as túnicas e os mantos que Tabita havia feito quando vivia com eles. Pedro mandou que todos saíssem e em seguida pôs-se de joelho e rezou. Depois voltou-se para o corpo e disse: Tabita, levanta-te. Ela então abriu os olhos, viu Pedro e sentou-se. Pedro deu-lhe a mão e ajudou a levantar-se. Depois chamou os fiéis e as viúvas e apresentou-lhes Tabita viva. O fato ficou conhecido em toda a cidade de Jope e muitos acreditaram no Senhor. Palavra do Senhor. Muito forte, tudo isso que vai acontecendo, ou seja, são sinais visíveis a um homem que foi tocado justamente no seu corpo, ou seja, que estava naquela condição que é Enéas, essa condição debilitada há 8 anos, ou seja, não havia dúvida daquela doença, não se poderia negar que havia um fato concreto que realmente não conseguia mais melhorar. Tabita é um outro caso de uma mulher que justamente tinha toda uma ação de ser uma pessoa prestativa, que ajudava outros e, lógico, por ser uma mulher tão boa, causou sofrimento à sua morte. E ali, depois de estar morta, foi então ressuscitada pela intervenção, justamente pela oração de Pedro ao Senhor que realiza essa obra. Então nós temos 2 coisas extraordinárias acontecendo e todas elas tocam o corpo que retorna a andar, a se levantar, o corpo que então volta à vida. E essa mesma dimensão agora é falado no Evangelho. O Senhor agora vai justamente dizer àqueles que estão escutando que precisam justamente viver uma vida do Espírito. E porque ele questiona, porque os discípulos vão se escandalizando, porque como ele disse que ele é o pão da vida, ou seja, ele está dizendo que ele é o pão, ou seja, ele está pegando o seu corpo e colocando como pão.
e pedindo para que as pessoas comam justamente do seu corpo, bebam do seu sangue. Olha, é uma loucura isso. Mas no fundo é o seguinte: eu posso operar dando vida ao corpo. Se eu posso operar dando vida ao corpo, eu também posso operar, eu tenho autoridade sobre o meu corpo. E eu posso, então, dar o meu corpo como pão, o meu sangue como vinho. É espantoso tudo isso, mas é escandaloso. Só que nós estamos aqui diante de fatos contrários, no sentido de que aquela ação de um homem levantar da cama e uma mulher ser ressuscitada, ou seja, é uma ação da qual os meus olhos veem. E isso ajuda. Não é à toa que a palavra vai dizer em Atos dos Apóstolos que pela ajuda do Espírito muitas pessoas se juntavam, aquilo que era fé. Ou seja, os sinais eram tão visíveis que ao vê-lo as pessoas se convertiam. Porém, agora nós temos uma outra realidade, pessoas que já receberam um anúncio, que são justamente próximas do Senhor, que precisam mudar e que precisam agora entrar na dinâmica daquilo que não se vê. Ok, você está convertido, você já está na igreja, aceitou Jesus Cristo, foi batizado. Agora eu quero que você veja que naquele pão, naquele vinho, não é mais pão e vinho, mas é o meu corpo e meu sangue. Ok, é como se agora Deus nos chamasse a um outro passo de fé. Porque aquele primeiro, sim, é muito mais fácil de você aderir. Quem não ficaria escandalizado quando visse alguém ressuscitar? Quem não ficaria escandalizado no sentido bom e ficava perplexo, maravilhado, vendo uma pessoa que 8 anos não levanta da cama e se levantar? Mas muito mais profundo e absurdo é que Deus tenha se feito pão, que o seu sangue esteja naquele vinho, e seu corpo e seu sangue estivessem presentes nas espécies, justamente do pão e do vinho. Sem entrar, lógico, aqui nas especificidades, que no pão há o corpo e há o sangue, que no sangue há o corpo e também o sangue. Mas, ou seja, Deus está presente ali. Só que isso vos escandaliza? Isso é muito difícil, vai dizer o Senhor aos seus discípulos? E isso nos coloca justamente diante daquela pergunta: e vós não quereis ir embora? Simão Pedro responde: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavra de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Qual será a tua resposta? Não só uma resposta da boca para fora. Qual a tua resposta com a tua vida de adoração a Deus? Qual é a tua relação com a Eucaristia? Como tem vivido o seu encontro com isso, o verdadeiro milagre que todos os dias podemos estar justamente experimentando e vivenciando. Deus vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.